Ver se ela entra aqui com a gente. Vamos ver se a gente consegue. Obrigado por vocês que estão nos acompanhando aqui no Instagram. Dentro de instantes, vamos estar falando com ela aqui, a Rosiele Pegado. Olá, Rosiele, boa tarde. boa Tudo tarde. bem? Boa tarde. Tudo. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo. Deixa eu só arrumar aqui o meu celular. Acho que tá, botar ele mais para Tá te cima aqui. cortando. É, tá certo. É Rosiele, Isso. tá certo? Você. Rosiele Pegado. Isso. Bom, queria te agradecer por ter aceitado o convite para falar aqui com a gente. O Diário de Suzano é um jornal aqui da região. A gente todo dia está fazendo entrevistas ao vivo, às vezes pelo Instagram, às vezes pelo Facebook. Tem presencial que a gente faz aqui também no estúdio de rádio, né? Infelizmente, hoje a gente não conseguiu fazer presencial, mas vamos bater um papo aqui sobre esse assunto tão importante, que é planejamento financeiro. Para quem está nos acompanhando, o nosso internauta, eu vou só falar um pouquinho rápido aqui o currículo da Rosiele. Ela é planejadora financeira, né? É mestre em engenharia civil pela Universidade Federal do Pará, né? Lá da região norte do país. É graduada em engenharia sanitária pela mesma universidade. É representante regional do interior de São Paulo na Associação de Educadores e Educadoras do Brasil. É isso, né, Rosiele? Tem mais Isso. alguma coisa que você quer acrescentar no seu currículo que eu não falei? Tem, eu sou autora do livro Maternidade e Finanças. Esse Isso, livro a foi gente vai falar um pouco. recém-lançado. Vamos falar também do livro, né? Aí durante essa nossa live. E aí você vai falar um pouco também. Bom, eu queria que inicialmente a gente sempre começa pedindo para o nosso convidado dar uma saudação para quem está nos acompanhando. Eu queria que você saudasse o nosso internauta aqui no Instagram e também no Facebook, que está também nos acompanhando aqui. Obrigado mais uma Olá a vez. todos os ouvintes, boa tarde. Hoje a gente está aqui para compartilhar um pouco mais sobre comportamento financeiro, principalmente nesse nosso cenário de crise, que é muito importante a gente entender como a gente está agindo em relação à nossa vida financeira. Então, sejam bem-vindos e sejam bem-vindas, todos que estão aí. Convidem, compartilhem, vamos divulgar a educação financeira. Tá certo. Bom, eu já queria começar então. A gente vai abordar vários assuntos, né? Vamos tentar em meia hora a gente falar um pouco aí desse planejamento nessa época de pandemia. Eu queria que você falasse um pouco o que que mudou hoje no comportamento do consumidor com a chegada, lamentavelmente, dessa pandemia que assolou aí o mundo, né? Quais, assim, as mudanças que você mais caracteriza, que mais você identificou por parte do consumidor? Eles existem várias partes assim, né, de geração. Então, uma geração que já passou por crise acaba sabendo se comportar diante desse cenário. Então, essa geração, ela já meio que reduz, ela pisa no freio ali, porque ela sabe que ela está passando por um momento de dificuldade. Então, eles acabam gerenciando melhor o orçamento e pagando as dívidas, né, com prioridade, como prioridade. A outra geração, uma outra geração que já é meio que a minha, que entrou ali na internet, ainda tem aquele status, aquele consumo. Então, essa geração, ela continuou consumindo, porque ela achou que esse período de crise seria pequeno, não seria tão duradouro, né? E a nova geração, né, é que ainda não está se achando, né? Acha que, na verdade, desenvolveu um pouco mais de ansiedade, porque ainda eles são muito novos e eles já entraram no isolamento em algo que limitou bastante, né? E isso acaba desenvolvendo ansiedade e também aumentando o consumo. O que que você pode dizer para nós aqui em relação à atenção que o consumidor deve ter nesse período? Que tipo de cuidado, de atenção ele deve ter, né? No caso, assim, as pessoas passam a comprar mais pela internet, né? Eu acho. Acredito que deve ter algum estudo que fala isso. E Isso. acaba talvez se endividando mais. E isso acontece principalmente porque as pessoas não têm um planejamento financeiro. Então, elas não sabem de fato quanto é que elas ganham e quanto é que elas gastam. Esse é o primeiro ponto. Então, com o passar do tempo, de ficar tanto tempo em casa, a gente começa a achar que a gente precisa, né, melhorar a casa, melhorar a alimentação, e tudo isso tem um custo. Então, eu começo a consumir mais do que
se eu fosse lá na loja, porque lá na loja exige uma disposição e também existe um marco, né? Ah, eu fui lá na loja e eu gastei R$ 500. Quando eu estou em casa, parece que eu não estou fazendo as ações, mas eu estou, porque eu estou comprando pela internet. Então, eu compro hoje, amanhã eu compro de novo, eu compro, e isso vai meio que inflamando o orçamento. Então, esse é o cuidado, né? De você primeiro olhar o seu orçamento, ver o que você já comprou e ver se realmente esse gasto que você está fazendo, ele não é um gasto desnecessário, se é algo que você realmente vai precisar. Por exemplo, lojas de roupas, assim, muito grande de consumo. E assim, se a gente está no isolamento, por que você está comprando roupa? Aonde você vai usar essa roupa? Entendeu? Então, assim, a gente vê que alguns consumos, eles não são necessários nesse momento. Certo, Rosélio, é possível, no momento difícil que a gente está vendo de pandemia, né, que muita gente perdeu aí o emprego, muito comerciante fechou as suas portas e passou a ficar em casa, evidentemente, por não ter opção, né, ele passou a ficar em casa mesmo. Como que a pessoa se planeja, faz um planejamento financeiro diante desse quadro dramático? O primeiro ponto, né, é você reconhecer a real situação financeira. E com isso você vai ter que anotar todos os seus gastos. O segundo é identificar as contas que têm a maior taxa de juros. E a gente tem uma pesquisa que mostra que as pessoas, né, fizeram uma pesquisa com 2.000 pessoas e 70% essas pessoas escolheram não pagar o cartão de crédito, né? Contas de boletos, ou seja, a conta com maior taxa de juros eles escolheram não pagar. Isso acaba piorando a situação, né? Porque depois eles vão estar no valor, essa conta vai estar num valor muito alto. Então, priorize sempre a conta com maior, né, taxa de juros e também a essencial. Você não tem como ficar sem se alimentar, sem água, sem energia, sem internet. Então, você vai ter que priorizar. E se o seu orçamento comportar, pagar todas no dia. Não adianta achar que vai ficar com dinheiro e deixar aquela conta ali que muita gente achou que poderia pular, né, a conta do cartão de crédito por 3 meses. Isso não foi possível, né? Essa negociação nunca existiu. Então, você precisa pagar o cartão na data do vencimento. Você realiza alguns cursos, né, presenciais e online, treinamentos, palestras também e mentorias. O que os alunos que te procuram, as empresas que te procuram, o que eles mais solicitam, assim, qual que é a maior necessidade que você vê nesses cursos que você dá, nessas palestras que você fala com essas empresas? Primeiro, assim, é como sair das dívidas, né? A gente tem um índice de endividamento muito grande na nossa população. Então, esse é o carro-chefe, assim. O segundo é como planejar a aposentadoria, porque a maioria das pessoas já tem 20, 25 anos, às vezes até 10, mas não tem nenhuma reserva de emergência. Então, eles não sabem como eles vão se aposentar. E o terceiro é como investir, né? Uma vez que você pagou as dívidas, entendeu, fez um planejamento ali para o futuro, você tem que aprender a investir, a alocar esse dinheiro de forma que ele vença a inflação e que também você não esteja arriscando muito. Então, a gente tem essas 3 linhas aí de frente. Agora, retirar parte do salário, guardar parte do salário, quem puder, isso é importante também, né? A reserva que você falou. E você tem um percentual médio que você recomenda, 20%, ou isso aí depende do valor que a pessoa tem? Depende também do objetivo do cliente, né? Eu sempre falo. Porque, por exemplo, se você está insatisfeito com o seu trabalho, ou você corre o risco, a empresa corre o risco de demitir você, você tem que aumentar a porcentagem. 10% não será o suficiente. Então, quanto mais insatisfeito ou quanto maior é o grau que eu corro de demissão, maior tem que ser a minha capacidade de poupança, porque a qualquer momento eu posso não ter mais essa renda. Aí o segundo momento é você identificar o seu objetivo, né? Qual é o seu objetivo? Daqui a 5, 10 anos?
Então, se você tem o objetivo de aposentar e você tem hoje 25 anos, você pode fazer com até menos, 5% do seu salário. Então, eu sempre falo, é de acordo com a necessidade, de acordo com o objetivo. Eu tenho clientes que reservam 50% da renda, mas eu tenho clientes que reservam apenas 5% e está tudo bem, né? A maioria dos especialistas indicam 10%, mas depende muito do objetivo do cliente também. Certo. Algumas pessoas que souberam que você ia estar dando entrevista, mandaram algumas perguntas, assim, eu vou começar com as criptomoedas, né? O que você pode dizer sobre criptomoedas? É uma boa, não é uma boa investir? O que você tem de orientação sobre esse assunto? O ponto importante do investimento, seja criptomoedas ou qualquer outro, é você conhecer o produto. Não adianta olhar só a rentabilidade. Você precisa conhecer as regras daquele produto. E a criptomoeda, né, as moedas digitais, ela não tem um gestor. Então, assim, se o seu dinheiro sumir, você não tem com quem reclamar, como acontece no caso de você investir no Tesouro Direto, no CDB. Você vai na CVM e você vai fazer a reclamação que seu dinheiro sumiu. Então, esse é o primeiro ponto da criptomoeda. O segundo é a oscilação, né? Ele oscila demais. Não é um valor assim que hoje você compra 15 e amanhã tá 17. É tipo você compra 15 hoje, amanhã tá 2, aí no outro dia tá 30. Então, você também tem que estar preparado para essa oscilação. E esse dinheiro nunca deve ser um dinheiro da sua reserva de emergência. Ele tem que ser um dinheiro, né? As pessoas que investem, eu não tenho criptomoedas, mas eu sempre oriento, quando as pessoas investem, que esse dinheiro seja um dinheiro que elas não necessitem, né? Que, vai investir, você não vai precisar desse dinheiro, então, no momento Não que pode você ficar achar que vale a contando com isso, pena, né? você Não retira. pode ficar contando com isso, né? Contando com esse Não, não dinheiro, né? pode. Porque se ela, por exemplo, ela aplica R$ 1.000 hoje, amanhã ela tem 200, né? Pela oscilação, porque a oscilação deles é brusca, assim, né? Então, ela não pode colocar um dinheiro que é uma necessidade dela em algo que vai variar muito. Nem na renda, nem em ações, em nada. Ela tem que ir para a renda fixa. Então, se você não está precisando desse dinheiro, ou você pode correr o risco, né, de perder esse dinheiro e não vai fazer falta, aí sim. Né? Agora, também a criptomoedas é uma forma de você colocar o seu dinheiro numa outra moeda. Né? Agora, Isso faz parte da estratégia do planejamento. Mas a gente não começa logo assim, né? Você começa com produtos nacionais, reconhecendo. Quando você vai para criptomoedas, você já tem uma carteira, né, robusta, um patrimônio ali para lhe proteger. Agora, a pessoa mais conservadora geralmente apela para a poupança, né? Prefere mesmo a poupança, né? Ainda continua sendo, não sei, a impressão que passa é que é uma aplicação mais segura. Não é tão segura, né, como a gente pensa, porque principalmente a gente já teve um confisco, né? Então, assim, a gente sabe que isso pode acontecer porque já aconteceu. O que acontece na poupança é que ela só rende 70% da Selic. Então, ela não vence a inflação, né? Mas, por conta desse confisco e por conta da gente... Lembra da hiperinflação que a gente tinha que todo dia... Se a gente recebia, a gente tinha que ir lá no supermercado já fazer as compras, porque senão no outro dia a gente não conseguir comprar quase Os nada. preços remarcados, né? Todo dia tinha remarcação de preço e tal, né? Então, essa hiperinflação e também o confisco da poupança fez com que a maioria da população ficasse com medo de investir. E acaba, né, que acaba deixando dinheiro na poupança. Porque tem o medo do investimento, de acontecer algo muito pior do que aconteceu na poupança. Mas hoje a gente já tem uma economia, a gente sabe que isso foi um erro, né? Que ele não deveria ter feito isso. E então é importante a população se educar financeiramente para ela dar um passo à frente. Eu não considero a poupança um dos piores investimentos, porque a gente tem que lembrar que a gente não tem uma população educada financeiramente. Então, se você tem a poupança, já é um primeiro passo que você tem um hábito de poupar. A minha indicação é estude um pouco mais para você aprender mais sobre investimentos, sobre produtos financeiros
que são tão seguros quanto a poupança e também mais rentáveis. Agora, você tem percebido, eu queria voltar um pouquinho à questão da dívida, né? As pessoas sempre perguntam para você, uma das três coisas que até participam do seu curso e falam sobre a questão da dívida, como que a pessoa consegue superar a dívida, né? Você tem percebido que tem aumentado nessa pandemia a dívida, as pessoas estão se endividando mais, isso se preocupa? O endividamento, ele já era existente na vida da população brasileira, né? E com o cenário de crise, de pandemia, isso aumentou. Porque a maioria das pessoas não tinham reservas de emergência, muitas sofreram a demissão, algumas a redução de salário. Então, uma demissão e uma redução de salário, com o orçamento apertado ali, né, bem engessado, já facilmente faz você não conseguir honrar os seus pagamentos. Então, esse é o primeiro ponto. E isso fez, e como a gente não tem um planejamento financeiro, a educação, né, de saber escolher o que vai pagar, a maioria das pessoas escolheram não pagar o cartão de crédito, um cheque especial, né? Então, acabou que aumentou, isso fez com que o endividamento delas aumentasse. Certo. Eu queria que você falasse um pouco sobre, é claro, tem algumas famílias que, a maioria talvez da população brasileira não consiga fazer isso que eu vou te falar, que é dar mesada para os filhos, né? E assim, ainda mais nessa época difícil, né? Eu queria que você falasse se isso é uma recomendação importante, dar mesada para o filho, né? Ou não, se você recomenda aos pais que podem, claro, evidentemente, fazer isso. E se, por exemplo, as famílias que vão no supermercado, levar a criança no supermercado, isso também é ruim? Bom, a primeira pergunta, né? A mesada, ela é uma forma de você ensinar o uso do dinheiro para essa criança. Um ponto importante é jamais troque a atividade de casa ou da escola pela mesada. A mesada é algo que ele vai ter para um uso, né? Onde ele vai aprender a fazer escolhas dele, né, com relação àquele dinheiro. A atividade de casa e estudar são coisas que ele tem que fazer, porque ele habita, né? Ele só estuda, a criança só estuda. Então, isso não pode ser uma moeda de troca. A mesada, se você tirar débito, você vai ganhar mesada. Não pode ser isso, né? E nem atividades de casa, porque quando ele for adulto, ninguém vai pagar ele para arrumar a cama dele, né? Então, a gente tem que ter clareza qual o objetivo da mesada. É desenvolver o hábito de poupar, o hábito de fazer escolhas e de receber não, porque quando ele gasta aquele dinheiro, ele não vai receber outro. Então, a mesada ela tem o objetivo de ensinar essa criança a lidar com o dinheiro e quando ele chegar na fase adulta, ele vai ser um adulto mais confiante, mais controlado e saber fazer boas escolhas. Esse é o ponto. A segunda pergunta é sobre... Sobre os Qual é a segunda supermercados, pergunta? né? Do A questão de supermercado. levar as crianças. Aqui é uma negociação que deve existir antes de chegar ao supermercado, né? Então, quando você vai com a criança, você explica onde você vai, você explica o que vai acontecer e se ela vai pegar alguma coisa lá ou não, em casa, né? Quando chega ao supermercado, a criança vai tentar, né, mudar a negociação. E você tem que se manter firme e, né, sem grosseria, sem gritaria, porque ela vai fazer isso. Isso é o natural da criança. Ela não sabe explicar verbalmente o que ela gostaria. Então, ela vai espernear e tudo. Então, você vai ter que ser firme e falar para ela que o que foi combinado foi uma coisa. E você tem que manter isso, né? E se isso for muito difícil, toda vez que a criança ela acaba tendo esse comportamento aí delicado no supermercado, o melhor é não levá-la, né? Então, eu sou a favor que leve a criança, mas que tenha essa negociação, né, antes, quando chega lá, mostre para ele que aquilo que ele quer não vai ser, porque o que foi combinado era uma coisa, um combinado não sai caro. Isso vai desenvolver na criança a capacidade de entender que o não existe, né, que ela não vai ter tudo quando na fase adulta e ela vai começar a aprender a fazer escolhas. A tarefa de educar uma criança é uma tarefa árdua, não é fácil,
principalmente educar financeiramente, já que nós não recebemos essa educação e nós temos que passar. Então, é uma tarefa árdua, mas que vale muito a pena na fase adulta dessa criança. Tá bom. Rosiane, estamos caminhando para o final. Eu queria que você falasse um pouco, então, do seu livro, né? Maternidade em Finanças, que você lançou agora, né? Acabou de lançar. Queria que você fizesse um resumo do seu objetivo com o livro e também aproveitando onde que as pessoas podem encontrar o seu livro. O livro é esse aqui, né? Vou mostrar a capinha dele. O objetivo, quando eu escrevi esse livro, é exatamente ajudar as famílias, né, a fazer uma organização financeira para a chegada dessa criança. Porque vai mudar muito. Muitas vezes essa mãe, ou por necessidade, né, de ter que cuidar da criança, ou porque a empresa acaba demitindo ela, então ela pode perder a renda. E quando a mãe perde a renda, a família também diminui o orçamento. Então, o objetivo aqui foi orientar o passo a passo que você deve fazer quando você deseja uma criança e como você vai fazer as suas escolhas daqueles produtos, dos médicos, né, para essa criança. Isso vai ajudar essa criança a se educar também. Porque quando a mãe tem uma rotina, ela tem uma organização, a criança que ainda está na barriga já está recebendo essa disciplina, essa organização. E organização, disciplina, rotina são fatores fundamentais na organização, na educação financeira. Então, essa criança, ela desde a gestação, ela já está recebendo educação financeira. Então, esse foi o meu objetivo, ajudar as famílias, né, a ter um planejamento para a chegada do bebê e, com isso, aproveitar mais o tempo com a criança, né? Trocar o presente por presença, né? Que isso é mais importante. A gente tem vários sonhos quando a gente tem um filho e muitas vezes a gente quer pagar, comprar esses sonhos para os nossos filhos, aqueles sonhos que nós não realizamos, né? Então, a gente tem que atentar que essa necessidade de realizar um sonho que é nosso, no nosso filho, pode fazer com que a gente trabalhe mais e acabe ficando mais ausente, né, aos cuidados dessa criança. Então, esse é o objetivo central do livro, né, trazer mais presença para essa família. Eu queria que você deixasse os contatos, como as pessoas podem encontrar o seu livro e também, se quiser falar com você, tirar alguma dúvida, nas redes sociais, você está nas redes sociais, né? Não sei se você tem algum telefone que você pode deixar também. Sim. Você pode encontrar o livro na loja.rosielepegado.com, né? E se você tiver qualquer dúvida, você pode mandar um e-mail para contato@rosielepegado.com. E nas redes sociais, no Instagram é Rosiele Pegado. No canal do YouTube também eu dou várias dicas de organização, investimentos, tranquilidade, como sair das dívidas. O canal também é Rosiele Pegado. E o meu telefone é 19, que é o DDD aqui, né? 19 98 34 55952. Tá certo. Ô, Rosiele, eu queria muito te agradecer, você ter a disponibilidade de falar com a gente aqui. Obrigado mesmo e fica o convite. Se você quiser depois voltar a falar com a gente presencial aqui também ou pelo Instagram, estamos à disposição. Muito obrigado pelas suas dicas aí. Eu que agradeço o convite e a participação de compartilhar a educação financeira e agradeço a todos os que participaram da live também. Muito obrigada. Tá bom. Lembrando para o internauta que está aqui no Facebook e no Instagram, que essa entrevista está no Instagram, está no Facebook e vai estar também no canal do YouTube do Jornal Diário de Suzano e no portal www.diariodesuzano.com.br. Muito obrigado. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau.